Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Em mais uma das lindas oportunidades que nos é apresentada, pois cada dia é uma nova oportunidade, cada reunião é uma nova oportunidade. Cada reunião é uma abertura dos nossos olhos para a espiritualidade maior, para sairmos daqui diferentes do que quando chegamos. Para que possamos evoluir, para que possamos caminhar, para que possamos progredir. José de Mococa sempre encontra-se junto conosco através dos seus sentimentos e do seu amor. Cabe a nós deixarmos um pouco somente de pedir e fazer, operar, trabalhar, executar para que a espiritualidade maior possa nos ajudar em movimento, em ação, para que a gente possa sair daqui melhor, mas não só melhor, para depois voltarmos piores novamente da mesma forma que saímos, mas sairmos dessa reencarnação melhores, sairmos desta vida melhores, porque é assim que nós estaremos progredindo, é assim que estaremos caminhando, e vamos arrastando junto conosco os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles que amamos, os nossos obsessores, todos que estão ao nosso lado vão caminhar conosco. Se nós caminharmos, muitos caminharão. Às vezes nós pensamos, mas a gente vai caminhar sozinho? Jamais, nunca vamos caminhar sozinhos. Sempre haverá alguém à frente a nos puxar e sempre haverá alguém atrás necessitado também do caminhar, ou seja, estaremos sempre acompanhados. Agora depende de nós o como queremos, o quanto queremos ajudar os nossos semelhantes, ajudar as pessoas que precisam e buscar a fonte viva da vida, que é Jesus, que nos esclarece, que nos ama tanto, que nos beneficia. Cansado todo mundo fica, desanimado também as pessoas podem ficar, tem momentos de dificuldade a gente pode ter, o que não podemos deixar é de sempre insistir, insistamos incansavelmente, quantas vezes forem necessárias, mesmo que caiamos, nos rastejemos, façamos o possível para chegarmos no ponto aonde precisamos, no objetivo, e o nosso objetivo é a evolução, e a evolução se faz através do amor. Bom, gente, hoje quem vai fazer a palestra vai ser a nossa irmã Priscila. Priscila vai falar sobre esse livro, né, maravilhoso, divino, que é psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, André Luiz, que é No Mundo Maior. A gente estava até conversando aqui, claramente, o Carlos estava falando lá, a Maria da Graça aqui, jamais esses livros as palestras vão substituir leituras, né? Mesmo porque, por mais que a gente se esforce, né, o Carlos estava falando, a gente não consegue nem um terço do que realmente André Luiz fala para nós. É importantíssimo estudar, é importantíssimo ler, né? É importantíssimo, pois assim, um dia também estaremos aqui fazendo palestras sobre este livro, sobre estas obras maravilhosas e outras mais, né? Temos tantas aí, não é isso, gente? Então vamos lá, Pri. Ela vai falar sobre o mundo maior, capítulo 18 e 19. É isso? É isso aí. Vai lá, é mais de Deus. Caprichem, Boa noite a todos. Boa noite. Então, um abraço em quem nós não demos um abraço. Estamos aqui muito felizes por estarmos reunidos mais uma vez neste lindo trabalho e nesta linda continuidade ao livro No Mundo Maior. Nós tivemos aqui amigos e irmãos comentando, falando coisas muito belas, bonitas, dando a sua perspectiva, a sua visão sobre o livro No Mundo Maior. E é interessante esta fala do Rafael, pois que muitas vezes a gente pensa assim, eu estou desanimada, não quero ler muitos livros não quero acompanhar a leitura dos livros nas palestras, quando a gente tem. Eu faço isso, eu pego logo após a palestra dos nossos irmãos, na quinta-feira, e eu leio o capítulo referente, pois que a leitura, ela nunca substitui, na verdade, ou é substituída pelas palestras, pois que há pontos, há coisinhas ali que a gente pode observar na leitura que muitas vezes vão agregar aos nossos dias, à nossa experiência, aos nossos valores. Então é importantíssimo, é essencial assim se fazer. Na semana passada nós tivemos uma palestra muito romântica da nossa irmã Maria do Carmo, a luz da luminária, não é? Porque acabou a luz, a luz de velas, foi muito bonita, foi muito linda, explicativa, não deu infelizmente para nós gravarmos, né, em decorrência da ausência da luz.
E foi muito bela a homenagem que a nossa irmã Maria do Carmo fez aí para o nosso irmão José Sola, assim como a nossa irmã Sandrinha, né? Relembrando um irmão tão querido a todos nós e que construiu a casa em conjunto com os irmãos, né? Então gostaria até de dar os parabéns a Maria do Carmo, que tanto envolvimento, tanto aconchego nos deu ao coração, e a nossa irmã Sandrinha. E, continuando então aqui a falar do livro No Mundo Maior, eu gostaria de iniciar essa palestra falando um pouquinho sobre o Herculano Pires, a quem até o nosso irmão Eslabão gosta bastante, né? Tem muita apreciação assim como nós. E no livro Educação para a Morte, Herculano Pires vai nos dizer uma coisinha lá no primeiro capítulo, logo no começo, que eu acho interessante trazer para falar um pouquinho sobre esses 2 capítulos do André Luiz. Ele diz o seguinte: vou me deitar para dormir, mas posso morrer durante o sono. Estou bem, não tenho nenhum motivo especial para pensar na morte neste momento, nem para desejá-la. Mas a morte não é uma opção, nem uma possibilidade, é uma certeza. Quando o júri de Atenas condenou Sócrates à morte, ao invés de lhe dar um prêmio, sua mulher correu aflita para a prisão, gritando-lhe: Sócrates, os juízes te condenaram à morte. O filósofo respondeu calmamente: eles também já estão condenados. A mulher insistiu no seu desespero: mas é uma sentença injusta. E ele perguntou: preferias que fosse justa? A serenidade de Sócrates era o produto de um processo educacional, a educação para a morte. É curioso notar que em nosso tempo só cuidamos da educação para a vida, esquecemos de que vivemos para morrer. A morte é o nosso fim inevitável. No entanto, chegamos geralmente a ela sem o menor preparo. As religiões nos preparam bem ou mal para outra vida. E depois que morremos, encomendam o nosso cadáver aos deuses como se ele não fosse precisamente aquilo que deixamos na terra ao morrer, o fardo inútil que não serve mais para nada, mas que devemos imensa gratidão. Então vejamos este início que aqui no capítulo 1º do livro do Herculano Pires ele nos traz. A educação para a morte, que nada mais é do que a educação para a vida, para o desencarnar, e que, na verdade, é a continuidade do nosso ser, do nosso espírito imortal. É necessário que estejamos a pensar todos os dias no âmbito espiritual, no plano espiritual. E aqui, André Luiz vai nos trazer uma experiência que é o do reencontro do seu vovô. E é interessante nós notarmos, antes de falar deste reencontro do seu vovô, que durante a leitura do No Mundo Maior, destes 2 capítulos, nós nos remetemos a uma passagem ao livro Voltei, do nosso irmão Jacob. Ele nos traz uma informação muito interessante, logo após o processo de desencarne dele, que foi um tanto quanto doloroso, mas muito bem amparado pelo irmão Andrade, por Bezerra de Menezes. Olha só o que ele vai nos dizer. Com gentilezas, explicou-me Bezerra que o processo liberatório corria normal, que me não preocupasse com as delongas, porque a existência que eu desfrutara fora dilatada e ativa. Não era possível, disse bondoso, efetuar a separação de organismo espiritual com maior rapidez. Esclareceu também que o ambiente doméstico estava impregnado de certa substância que classificou por fluidos gravitantes, desfavorecendo-me a libertação. Mais tarde, vim a saber que os objetos de nosso uso pessoal emitem radiações que se casam às nossas ondas magnéticas, criando elementos de ligação entre eles e nós, reclamando-se muito desapego de nossa parte, a fim de que não nos prendam ou perturbem. Então nós iniciamos aqui falando mais ou menos desses 2 gêneros aqui de apegos à matéria. Aqui no exemplo, apegos aos bens materiais que ficam, às casas, aos elementos, às vezes até às pessoas. Mas existe um outro tipo de apego, que é o que o André Luiz vai nos trazer no capítulo 18. Nós sabemos, pela palestra da do Carmo, que André Luiz ali esteve sendo limitado a se aventurar nas cavernas. Ele ainda não tinha o preparo para estar adentrando
em lugares mais obscuros, vamos dizer assim, pois que exigia um curso, uma preparação mesmo espiritual, uma maturidade espiritual de sua parte. E então, André Luiz ficou naquelas paragens apenas para estudar, e o grupo que irmã Cipriana chefiava adentrou nas cavernas. E ele ali, então, teve experiências muito interessantes que a do Carmo nos descreveu, e então, logo após aquelas experiências de observar as pessoas, aquele pesquisador arguto, olhando tudo aquilo que se passava num ambiente um tanto quanto obscuro, ele começa a ver que um grupo de velhinhos esqueléticos, um tanto quanto cadavéricos, com a mentalidade um tanto quanto, vamos dizer, apegada à lama, ao solo, pegava aquela lama e trazia com muita afeição ao coração, como se fosse uma coisa completamente preciosa, levava ao coração, jungia, e eles ficavam aflitos, angustiados, ansiosos, agarrando aquela lama no chão naquele ambiente escuro. E então, André Luiz olhou aquilo e ele falou: mas que estranho, o que está acontecendo aqui nesse ambiente? Por que eles se encontram assim? E eles até falavam: nós não podemos nos descurar nesta charneca, pois que aqui há muitos monstros, há muitos dos gloriosos que conquistamos. E levavam a lama ao coração. Então André Luiz pergunta a Calderaro: por que está acontecendo isso? Com um olhar interrogativo, não é? E então Calderaro explica que aqueles que estavam ali, aqueles velhinhos, acabadinhos, ansiosos, aflitos, levando a lama ao seu coração, eram antigos usurários. O que são usurários? São como se fossem os agiotas, aqueles que cobram lucros altíssimos ao emprestarem dinheiro, ao fazerem câmbio, ao fazerem negociações. Eles tiram vantagem de muitas pessoas. Então seriam os antigos agiotas, né, esses usurários. E o que acontece? Estes usurários, eles na verdade se apegaram tanto à ideia do lucrar, do ganhar sempre, do ter para si, que eles basicamente ficaram sem aspirações superiores em seu campo mental. E descendo lá na casa mental aos planos mais primitivos, eles então começaram a roubar, vamos dizer assim, sonhos das pessoas. Começaram a lucrar tanto que enganavam as pessoas e faziam as pessoas irem à falência, faziam com que as pessoas, elas na verdade ficassem na miséria. E então as vítimas, com um imenso, vamos dizer, intenso instinto de vingança, elas quiseram de alguma forma vingar-se e começaram a emitir pensamentos, ondas deletérias a estes que envolveram. Então, envolvidos, eles estavam presos naquela região, pensando que estavam ali guardando o ouro que eles houveram conquistado. Dá para entender? E então, nesse ínterim, o que é interessante é que André Luiz, observando aquela cena, ele começou a ver como que aqueles homens estavam agarrados, como que aqueles homens deixaram, na verdade, a sua mente completamente obscurecida pela ideia do ganhar sempre. E então, de repente, ele ouve uma voz: meus amigos, será que nós não estamos ficando loucos? Há quanto tempo estamos aqui? Será que, na verdade, nós não estamos com ideias errôneas, incoerentes? Onde está a nossa casa? Onde estão os nossos familiares? O que foram feitos de nós? Por que aqui estamos buscando e segurando este ouro? E então, André Luiz olhou aquela cena e ele falou: meu Deus, eu estou ficando louco? Ou na verdade, será que eles são os loucos? Pois que ele observou a máscara, o rostinho daquele homem que estava a dizer, daquele velhinho, e ele reconheceu nele o seu avô paterno, o vovô Cláudio. E então, ele ficou abismado. Ele pensou e lembrou da sua infância, quando era criancinha. E criancinha, o seu vovô, que era uma pessoa fria, gélida, com inúmeras pessoas, uma pessoa que não afagava os outros, que via nos outros ladrões dos seus tesouros. Era um
brilhavam os olhos, o coração, o sentimento, e ele depositava toda a esperança no seu netinho. Para ele, a mamãe de André Luiz dizia que ele era a luz dos olhos de seu avô nos últimos momentos de seu desencarne, pois que ele houvera ficado um tanto quanto louco, como assim o dizem, em relação ao lucrar, ao ganhar sempre, e que via em todos ladrões. E então, André Luiz, desconfiado, falou: eu acho que eu estou ficando louco. E de repente, um dos irmãos simplesmente fala: purgatório? Purgatório? Ó, Cláudio, não te sensibilizes tanto. E então ele disse a voz alta, o nome do vovô de André Luiz. E ali André Luiz reconheceu, era o seu avô, que estava naquelas paragens há mais de 40 anos, ali carregando lodo ao seu coração, pensando que era ouro, dinheiro que ele houvera ganhado para si. E então, Calderaro, percebendo aquele estremecimento que deu no André Luiz, em decorrência do choque de ver o seu avô no meio daqueles usurários, desses agiotas, ele então pede ajuda inconscientemente de Calderaro, e Calderaro vem ao seu auxílio. Meu irmão André Luiz, a nossa irmã Cipriana tinha razão, não vinhas até estas paragens de forma, vamos dizer, corriqueira, apenas para estudos, vinhas para trabalhar, assim como Eusébio houvera dito. E então, aqui agora, ele está reconhecendo que o momento dele é quase que de loucura, que ele se encontra como se fosse um sonho. Vamos utilizar de recursos magnéticos na visão dele para que nós possamos nos fazer vistos por este, para que nós possamos socorrê-los. Vamos em seu auxílio. E então eles magnetizam o vovô Cláudio, Calderaro intensamente magnetiza os seus olhos, e então ele fala: ó, que luz diferente, o que está acontecendo em meio aos outros irmãos? E então o vovô dele vê eles e fala assim: de onde sois? Sois padres? Né? Porque eles estavam com uma túnica alva, bem grandona, então ele confundiu eles com os padres. E ele disse para eles, naquela, vamos dizer, visão e ilusão que ele vivia pelo ouro: eu estou aqui há tanto tempo, me encontro tão aflito, eu me encontro aqui tão angustiado no meio dessa charneca, no meio de monstros, encontrei este ouro e não sei o que foi feito da minha casa, dos meus parentes, onde estou, por quanto tempo estou fora. E então André Luiz, com muito tato, com muita psicologia, aborda o seu vovô: meu caro, vós sois o fazendeiro Cláudio M, da fazenda tal? E ele confirmou. E ele continuou a desabafar para André Luiz, e dizendo a André Luiz que ele se encontrava naquele meio com o ouro, aquela mina que ele houvera achado. E André Luiz então, ele com o recurso, mesmo que o vovô ali estava passado daquela nova luminosidade, ele vai dizer para ele: não, observai bem isso que se encontra na tua mão. Na verdade, todos aqueles sonhos em que você outrora houvera roubado, transformaram-se em sua mão nos detritos lodacentos. E aí ele olha, observa, fica assustado, contempla aquilo, e então ele fala: meu Deus, esta é a punição por eu ter feito o que fiz com Ismênia. E então André Luiz pergunta: quem é Ismênia? Quem é esta, não é? E então ele começa a narrar: meu papai, quando na sua mocidade muito turbulenta, muito, vamos dizer, festeiro, ele, na verdade, contraiu uma filha com uma outra moça. E minha mãe, mulher muito boa, houvera, na verdade, trazido para casa e me criado Cláudio e Ismênia de forma igual. Eles tratavam a nós dois como irmãos, nunca distinguindo a nós. No entanto, quando adveio uma febre maligna que acometeu meus pais, e em vésperas de meu casamento, eu apoderei-me do tesouro de meu pai e minha mãe, alegando que minha irmã Ismênia não era minha irmã, não era minha consanguínea, e então escorracei-a para fora de casa. E minha mamãe, então, do outro lado, meu papai do outro lado, e minha irmã
ligada ao Léo. Ela foi a ter um trabalho de copeira lá, junto com uma família muito abastada, mas que dava um salário muito diminuto e pequeno a esta se casou com um homem muito bruto, muito rude, a quem dera-lhes filhas em condições extremamente rudes, extremamente miseráveis. E então, minha irmã Ismênia, ela assim teve obtido de mim este crime, a qual a minha consciência me acusa. Meus irmãos, o que fazer? E então André Luiz, neste momento, ele observa aquilo e ele, com um chito no coração, querendo abraçar o seu avô, falar, ele vê o que eu penso, não é? O que eu acho, um gesto de Calderaro muito imperativo, como se fizesse assim para ele: faça silêncio, deixe ele falar, deixe ele expor os seus sentimentos. E então ele continuou, ele falou: meu irmão, meu Deus, onde estão meus familiares, minha mamãe, meu papai, onde estão, na verdade, os meus filhos, pois que estes não ligam mais para mim. Sei que meus filhos não ligam, eles apenas queriam usar o meu dinheiro, a minha riqueza, eles não queriam mais nada além disso. E então, ele modifica um pouquinho o seu olhar, a sua entonação, o seu sentimento, e ele fala: só uma única pessoa lembraria de mim, só um único serzinho estaria a lembrar de mim, meu neto André Luiz. Este, a quem eu colocara toda a minha fé e esperança, para que ele se formasse como médico, diferentemente de mim, que fora um homem ingrato, mau, que roubara de todas as pessoas aquilo que lhe eram de recursos, que soubera e não soubera, ignorante, sendo na verdade um homem perverso para com os outros. Depositei toda a minha esperança naquele que era a luz do meu coração, a luz de meus olhos, para que ele estivesse sendo um médico que estivesse a abraçar todos os sofredores, independente de terem dinheiro ou não, para que estivessem sendo um homem bom, um homem reconhecidamente feliz, aquilo que eu não pude ser. Mensageiros, eu não posso, por um acaso, sair talvez dessa região infernal em que me encontro, pois que mereço pelo que fiz com Ismênia. No entanto, podeis vós, mensageiros queridos, levar uma mensagem a meu neto André Luiz, para que ele esteja sabendo de minhas condições? E então, André Luiz não aguentou mais. Não houve mais movimentos, gestos de Calderaro para que ele ficasse em silêncio, para que não derramasse mais lágrimas, pois que ali ele não estava mais, na verdade, com os mentores queridos divinos nos planos espirituais, aos quais impõe os sentimentos desses, a disciplina, o amor, a esperança, para que não houvessem sentimentos discordes. Luiz começa a chorar, olha para Calderaro, e Calderaro sorri para ele, entendendo, compreendendo a situação. André Luiz, então, vendo seu vovô ajoelhado, vence a distância perante o seu vovô, se ajoelha a este, pega as mãos dele, aquele homem a qual ele devia toda a gratidão de sua vida, pois que houvera sido médico e não soubera aproveitar, aquele que ficara 40 anos ali naquele lugar, pensando que a lama, aquele lodo era o ouro. Ele, que devia muito ao seu vovô, beijou-lhe as mãos e disse: vovô Cláudio, vós não conheceis mais o seu neto? E então André Luiz mesmo diz que não sabe mais o que houvera se passado, não sabe mais descrever, pois que aquele que era antes o pesquisador, aquele jornalista, aquele adulto que estava sempre a observar, a tentar estudar naquele lugar, aqueles fenômenos incríveis, ele na verdade se fizera criança, se fizera novamente um menino. E, diante do grito das outras entidades que viam ali aquela cena, umas riam, outras revoltadas gritavam. Ali, diante de Calderaro, que derramava lágrimas discretas, ele esteve a colocar nos braços em seu colo o seu avô, como se fosse um fardo leve e divino ao seu coração. E então, nós chegamos agora ao capítulo 19, que é o Reaproximação, que é a continuidade do capítulo, e cujo qual o Rafa nos deu a oportunidade de estarmos falando, já que na semana que vem nós teremos condições especiais
benquistas, pois que ele e o Solinho e o Bielzinho vão nos brindar com as suas palavras. E então, no capítulo 19 que nós vemos, a continuidade da história de vovô de André Luiz, irmã Cipriana volta com a equipe toda para aquelas paragens. E o que ela vê? Ela vê André Luiz todo cheio de lágrimas nos seus rostos, segurando o seu vovô. E então a irmã Cipriana diz: está vendo, irmão André? Eu sabia que não virias para cá sem que houvesse algo para você fazer, para você realizar. E então a irmã Cipriana é informada por André Luiz de tudo que se passara, de todo o passado do seu avô, de quem era o seu avô, o quanto André Luiz devia em vida pelo seu avô, pelo dinheiro que ele investiu para que ele pudesse ser um médico. E então, irmã Cipriana, olhando o vovô de André Luiz, que falava em gestos semiloucos, vamos dizer assim, palavras desconexas, e todo instante dizia Ismênia, 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 falava Ismênia, Ismênia, Ismênia. E então a irmã Cipriana observa aquele quadro, já reconhecendo magneticamente, ela diz: vamos auscultar este irmão, pois que devemos estudá-lo para saber qual a melhor forma de lidar com ele, pois que ele não pode nos acompanhar, ele deve ficar nestes sítios, pois que aqui se encontram inúmeros postos de socorro para auxílio ao nosso irmão. E então ela começa a observar, ela começa a olhar magneticamente o vovô de André Luiz, o vovô Cláudio, e então ela observa que o vovô necessitava, para aproveitar melhor a sua experiência, reencarnar de pronto. E então, o que acontece? Ela, para dar continuidade ao processo, começa a fazer um interrogatório com o vovô de André Luiz. E ali André Luiz não coloca, mas acreditamos que pela influência magnética de Ismênia, o vovô retoma a sua condição, vamos dizer, de uma certa clareza no seu pensamento, coerência. Então ele começa a narrar tudo aquilo que nós falamos, que uma das maiores dores ou sofrimentos, culpas, remorsos que ele carregava em seus pensamentos, era na verdade o fato de haver tirado tudo de sua irmã Ismênia, tê-la escorraçado de casa. E então, ele contando isso, André Luiz até coloca no finzinho que ele também teve no final da sua vida, na sua velhice, objetivos muito nefastos que o André Luiz não descreve, para aqueles que querem ganhar sempre, para aqueles que ficam loucos, escravos mesmo do sempre ter, sempre ter, sempre ter. E então, a irmã Cipriana assim o diz: nós, vendo neste estudo, vemos que o seu vovô, André, vai precisar de duas coisas iniciais. Primeiro, é a reaproximação com a sua irmã Ismênia. E segundo, é reencarnar em condições de extrema pobreza para que ele reeduque as suas aspirações. E então, ali o André Luiz pergunta para a irmã Cipriana: irmã, será que nós podemos ter a colaboração de sua parte para que possa haver sucesso no caso de meu avô? E então a irmã Cipriana diz, e que é interessante, claro, nos casos em que há apenas reencarnações para objetivos regeneradores, sem impactos no interesse coletivo, o nosso auxílio é eficiente, sem maiores, vamos dizer, aquisições da espiritualidade de outros irmãos nos projetos reencarnacionais. Que ali naquele ambiente existiam muitos postos socorristas que eram capacitados para estarem realizando essas reencarnações, que eram mais regeneradoras, reparadoras. E então, André Luiz leva junto com aquela equipe o seu vovô já indo para um canto, um posto de socorro. E dois irmãos servidores da equipe de irmã Cipriana vão até a crosta da terra para saber onde estava Ismênia, pois que Ismênia, na verdade, ela deveria estar se reaproximando do vovô Cláudio. E a felicidade de André Luiz, depois de 1h30, ali retornam os dois companheiros e dizem a André: Ismênia está reencarnada, ela se encontra na sua fase juvenil, está jovenzinha, mocinha, e ela está reencarnada no mesmo tronco familiar ao qual ela dera origem, lá com aquele homem rude e cruel. E então Ismênia
se encontram então a oportunidade perfeita para a reaproximação do nosso irmão Cláudio, que necessitava de uma reencarnação e de Ismênia já na flor da mocidade. Então a irmã Cipriana, ela diz assim: vamos interná-lo então ele aqui, neste posto de socorro, a quem todos os irmãos que aqui estão, eles na verdade eram servos magníficos, acolheram com tanto carinho, com tanto amor o vovô de André Luiz. E então, ele ali vai ficar por mais ou menos 2 anos. Irmã Cipriana diz isso, para que ele estivesse obtendo ainda um auxílio inicial antes dele vir a reencarnar. E então ela diz: depois dos preparos iniciais desta semana, vamos, André, ter com Ismênia e trazê-la até aqui para o processo de reaproximação com seu avô. E então lá eles vão. Eles saem de lá, chegam até o Rio de Janeiro, um lar muito modesto, muito humilde, muito sincero e leal, pois que a família era bela, tinha candura, singeleza do coração, lá em Bangu. E ali André Luiz vai ver Ismênia jovenzinha deitada na cama ali, na madrugada, e irmã Cipriana começa então a basicamente colocar a sua mão e projetar raios magnéticos nela, como se estivesse chamando-a para o plano espiritual, para ter uma conversa com eles, um encontro espiritual. E aí, então, quando Ismênia sai do corpo, olha para a irmã Cipriana, ela se ajoelha e fala: Mãe Santíssima, eu não sou digna de estar aqui convosco, eu sou indigna servidora. E aí ela tampa os olhos assim, como se estivesse sendo ofuscada pela luminosidade da irmã Cipriana. E a irmã Cipriana diz assim: não, minha irmã, eu sou apenas uma irmã, uma amiga sua. Nós viemos aqui para buscar um auxílio seu. No entanto, nós não queremos ser amigos e... Olha que interessante. Nós não queremos ser amigos inúteis, queremos te ser úteis. Então, fala, minha filha, quais são teus objetivos na vida? Ela fica receosa, aí ela não fala. Aí a irmã Cipriana fala: fala, minha filha, sem, na verdade, estar se, vamos dizer assim, desencorajando, fale, solte o seu coração. E então Ismênia, com muita simplicidade, ela vai dizer: ah, mãe querida, ainda pensando que era Mãe Santíssima, mãe querida, se eu pudesse e a divina providência nos abençoasse, eu queria tanto que houvesse a possibilidade de estar me casando com Nicanor. Faz 2 anos que eu e Nicanor estamos noivos e eu sou uma costureira, eu ganho um pouquinho na tecelagem para estar sustentando a casa, e Nicanor é pedreiro, e nós queremos fundar um lar de bases retas, de bases boas, para que estejamos construindo um lar feliz, ditoso em Deus. E então, ela ali emocionada, vendo a irmã Cipriana, ela vai dizer para a menina Ismênia: ah, minha filha, teus objetivos são sacrossantos e divinos, terá de nós o auxílio devido, se assim Deus abençoar a sua união com Nicanor. E então, minha filha, nós precisamos de ti, de algo que necessitamos de ti. E então Ismênia fala: ah, mãe querida, o que queres de mim? O que eu posso te oferecer? E então irmã Cipriana, sem delongas, diz: me acompanhe, minha filha, venha comigo. Só que olha que interessante, nós vemos muitas vezes alguns médiuns aqui sabem que existem entidades que são tão sombrias, têm um aspecto tanto quanto deformado e necessita se colocar um véu, como se fosse uma gaze no seu rosto, para que outras entidades não vejam e não estejam se assustando com essas entidades. Assim a gente vê aqui na casa muitas vezes. E assim foi feito com Ismênia de modo inverso, pois que a paragem, os lugares onde os quais ela estaria a ir ter encontro com seu antigo irmão Cláudio, eram lugares um tanto quanto assombrosos, eram difíceis. Então ela cobre o rosto da Ismênia com um véu, com uma gaze, e ali, cobrindo o seu rosto, levam eles então lá para Cláudio. Vê Ismênia, ele grita: Ismênia, Ismênia, minha irmã, me perdoa pelo que eu fiz. Agarra a mão dela, segura a mão dela com emoção e diz: perdoa-me, perdoa-me, mas o que você fizeste, o que tu fizestes para ser mais jovem, mais formosa, apesar da tristeza que você se encontra, tal como aquele dia que eu houvera feito aquele ato de expulsar-te.
E então ela ficou confusa. Ela olhou e falou: tá, o que esse senhor está dizendo? O que ele está falando? E a irmã Cipriana diz então: não lembras, minha filha? Não sabes que tua mãe teve uma avó que tinha um irmão? E aí ela completou, a própria menina, que expulsou ela de casa. E então ela ali vai dizer: ah, sim, eu sei da história, mas eu não compreendo o que acontece aqui. Então a irmã Cipriana se aproxima dela, magnetiza aqui o lobo frontal de Ismênia, como a recuperar memórias importantes do passado. E então aquele olhar calmo, sereno de Ismênia dilata e fica num pavor. E diante de um medo e uma revolta, ela tem um instinto de se afastar de Cláudio. No entanto, o magnetismo de irmã Cipriana impede-a. E aí ela diz: ai, agora eu lembro-me. E então, irmã Cipriana, com toda a sua doçura, com todo o seu amor, olha para ela e diz: e não tens piedade? E então, passaram-se alguns segundinhos bem longos que André Luiz diz. E então, aquele olhar de amor, aviva-se em Ismênia, ela corre para o Cláudio, coloca ele nos seus braços, o abraça, coloca no colo e diz: ah, pois então é tu, Cláudio, o que tens te acontecido? E então ele começa a desabafar o coração com sua irmã, e ali vai se dando novamente a reaproximação com ela. E ali André Luiz mesmo descreve o amor que ali se faz na mulher divina e santa que sabe amar. Ele se fizera diante de nossos olhos. E quando a irmã Cipriana viu que os dois já estavam reconciliados, ela diz assim para Ismênia: minha filha, nós faremos de tudo para estarmos ajudando você a se casar com Nicanor, mas precisamos que tu aceites no seu regaço de mãe o Cláudio como seu filhinho, como um recurso divino e santo para Cláudio. E então, Ismênia, mostrando a singeleza, a doçura do seu coração, ela diz para ela: ah, mãe querida, na verdade, se Deus assim me aprover, quem vai receber o benefício serei eu, e Cláudio será o nosso bem primeiro amado filhinho, e estará diante da pobreza, diante do pão suado, no amor de cada dia, diante de divina providência, num lar modesto e humilde, estando a aprender a ser um bom homem e se a readequar diante de seus erros passados. Será o nosso bem primeiro amado filhinho, e Nicanor ficará feliz pelo nosso compromisso. E então, irmã Cipriana, enxugando as lágrimas, abençoando aquele momento divino, leva de volta Ismênia com André Luiz e todos os outros servidores, a Ismênia para o seu corpo. E já se fazendo a luz da aurora, da nova alvorada ali naquele recanto, Ismênia é colocada de novo no seu corpo, mas ali auxiliada por recursos magnéticos para que não tivesse a inteireza de tudo que se passou no plano espiritual. Mas ela acordou numa extrema felicidade, com um coração feliz, pois que tinha certeza de que se casaria e seu futuro seria ditoso. E André Luiz, diante de todos os irmãos queridos e amigos ali, ele for mais feliz, pois que numa indizível gratidão, como ele diz, e imensa amizade, oscula as mãozinhas pequenas de Ismênia menina, irmã de seu avô, que ali se faria a mãe daquele a quem André Luiz tanto devia, seu vovô Cláudio. E assim termina a nossa história, e na semana que vem nós veremos no lar de Cipriana com a nossa... Ou na semana que vem, não, perdão. Na outra semana, no dia 30, na terça-feira, nós veremos a nossa irmã Firmiana contar para nós um pouquinho sobre o lar de Cipriana, o que vem a ser o lar de Cipriana. Com certeza, com muito amor, com muito carinho que a nossa irmã sabe ter por nós todos e emitir. E só um adendo, nós estaremos aqui a realizar, na verdade, as palestras nas próximas semanas. Na terça-feira, começa às 8 horas, para nós não esquecermos.
Como vai ter o Natal, a véspera de Natal, e também na outra semana, a véspera de Ano Novo, será quarta-feira, às 8 horas, na terça-feira. Então, dia 23 e dia 30, excepcionalmente, porque a casa não fecha, nós teremos de novo a continuidade das palestras com o nosso irmão Rafael, Gabrielzinho, na semana que vem, e depois a nossa irmã Filiana, tia Fê. Então, que a paz de Jesus esteja adoçando um pouquinho mais o nosso coração com esta mensagem de André Luiz, nos envolvendo a todos. Que a paz do Mestre nos envolva.